Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 208, segundo episódio de 2024. E hoje nós vamos falar sobre linguagem de programação versus interface gráfica. Antes disso, tudo bem, Gustavo? Como é que você está? Fala aí, professor, tudo certo? Começando aí com bastante gás, né, o ano. Assim, psicologicamente falando, né, porque a gente não parou de trabalhar, não tirou recesso nem nada, mas sempre dá uma respiradinha, né, um arzinho novo, para a gente poder tocar as novidades aí que a gente tanto planejou durante o ano passado, né? Eu formalmente estou de férias. Então. Mas como não viajei, no papel você está de férias. No papel eu estou de férias. Pois é, exato. Mas formalmente trabalhando. Pois é, não, e eu ainda nem marquei as minhas, e sinceramente eu não sei para quando eu vou marcar. Mas tem que marcar, né? Uma hora vai sair isso aí, sei lá, fazer alguma viagem, alguma coisa assim, para dar uma oxigenada, mas a gente deixa lá pro meio do ano. Bom, a ideia de hoje não é muito bem colocar um contra o outro, né? Que é o que a maioria das pessoas pensam, ou que existe um melhor do que o outro. A gente já cansou de falar que os dois se complementam, mas eu acho que a ideia legal para a gente trazer aqui para esse episódio hoje é até onde eu posso ir, por exemplo, com um software livre, né? O que ele me oferece em termos de ferramentas, inclusive de automatização, de automação, né? Que é uma coisa que o pessoal comenta muito assim da programação, mas que a gente pode fazer tranquilamente com software livre também, né? E até onde eu posso ir com esse cara? Quais estratégias eu posso traçar, por exemplo, se eu ainda não dominar muito bem uma linguagem de programação, né? E no decorrer da conversa a gente vai ver que existe uma mística aí por trás da linguagem de programação enquanto performance em comparação com a interface gráfica, com o software de interface gráfica, né? E a gente vai ver que para você alcançar esse nível de performance maior, você vai ter que ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, e a gente vai tratar sobre isso. Então é mais uma conversa do que colocar um ou outro na parede aqui para eleger o melhor, né? Perfeito. Isso é uma temática que vem sempre quando a nossa audiência, principalmente quando a gente está em fase de lançamento de turmas, do PDI-SL, que é a nossa formação em processamento de imagens de satélites por softwares livres, e do PDI-PY, que é a nossa formação em processamento de imagens por linguagem de programação Python. E aí as pessoas veem, mas qual é o melhor? O que eu devo escolher? Será que eu faço esse? Será que eu não faço? Enfim, eu acho que é importante a gente salientar que tudo tem vantagens, tudo tem desvantagens, e que a gente não vai resolver todas as questões usando programação, ou seja, uma coisa simples que você pode resolver numa interface gráfica. Não faz sentido você partir de um código, construí-lo, estruturá-lo do zero, a não ser que você já tenha isso estruturado, você utilizar isso para fazer determinadas situações. Da mesma forma, você não vai resolver questões em interface gráfica com a mesma agilidade do que, por exemplo, se você colocar isso num processo automatizado, numa programação, uma computação em nuvem com Big Data, e aí você tem muito mais eficiência. É claro que o mercado tem sempre demandado pessoas que sejam habilidosas e que tenham as competências nas duas áreas, porque tem coisas que precisam ser automatizadas, que as interfaces gráficas não geram, não fazem, e algum algoritmo novo que foi implementado recentemente, que você viu num artigo, coisa do tipo. E tem coisa que você faz em interface gráfica que não faz sentido você fazer dentro de uma perspectiva de programação, né? Então, é algo que é importante a gente trazer
isso aqui à discussão, né, Gustavo? Exatamente. Acho que o ponto importante, talvez um dos mais importantes, seja a própria tarefa que você quer executar, né? O problema que você quer resolver. Se a gente pegar um caso simples, por exemplo, quando eu estou no meu trabalho e eu preciso abrir um raster, né, visualizar ali, navegar por ele, sabe? Eu não vou abrir o VS Code ou o Google Colab e ficar digitando linha para isso. Inclusive, isso nem é bom, porque para você visualizar, né? Porque a forma que ele renderiza a imagem, né, não é a mais, vamos dizer assim, fidedigna possível, que é o que acontece no QGIS, por exemplo, onde você clica e arrasta a imagem e o software é todo construído para te dar o maior detalhamento que aquela imagem pode te oferecer. Sim. Entendeu? Então eu vou lá e jogo lá, fico andando, tem toda a questão de interatividade, né? Fico andando ali pela imagem, entendendo aquele conjunto de dados e tal. E eu não preciso de programação para isso, né? Outra Exato. Questão também que o pessoal costuma entrar assim bastante é da automatização, da automação, né? Tipo, não, mas eu vou aprender Python porque eu vou conseguir cortar 1000 imagens com um script. Amigo, você pode fazer isso, existe uma ferramentinha no QGIS que é processamento em lote. Tranquilo, entendeu? A limitação vai mais no hardware que você tem, porque às vezes você não tem tanta memória assim, aí realmente você tem que partir para outras estratégias, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas isso é muito comum das pessoas procurarem essas coisas, e aí acontece que é um mal que muitos desenvolvedores, muitos programadores sofrem, inclusive eu, várias vezes, que você passa uma tarefa, né, ali eu tenho uma demanda, onde se eu não automatizasse ou fizesse por outros meios, né, no QGIS, enfim, eu ia demorar, sei lá, 1 hora. Não, mas eu vou fazer com programação. Aí você passa 10 horas para fazer o script, né, para automatizar. Então, muitas vezes isso não vale a pena. É claro que a gente está falando no sentido de você entregar um serviço. Perfeito. O que vale muito a pena é para você aprender programação de verdade. Você aprende resolvendo esses problemas, né? E para você entender a lógica ali da linguagem, quanto menos ferramentas, quanto menos bibliotecas, né, já consolidadas e já encapsuladas você utilizar, é até melhor. Porque aí você aprende a raciocinar, transformar aquele seu problema no código. Isso é muito legal. Agora, para você entregar isso como uma demanda, né, de serviço e tal, uma entrega, aí você tem que... É esse trade-off, entendeu? Muitas das automatizações, automações que a gente faz aqui no dia a dia, elas funcionam perfeitamente no QGIS, né? E aí vai da pessoa entender esse limiar, que vai variar dependendo do hardware que ela tem, dependendo do conhecimento que ela tem de linguagem ou do software. Às vezes o cara que tem pouco domínio ou nem conhece programação e utiliza mais software livre ali, ele fica empacado por não conhecer outros softwares, né? Muitas pessoas conhecem só o QGIS. E o QGIS ele tem uma série de limitações com dados raster, imagem de satélite. Perfeito. É um pouco complicado. Aí o cara que já tem um conhecimento, chegou ali um conjunto de dados, cara, eu tenho que gerar uma PCA, principais componentes aqui. Ele já vai direto para um Snap da vida, porque ele sabe que lá é muito melhor. Lá inclusive, não precisa de nenhum plugin, nem nada, é muito mais rápido. Né? Então, voltado para isso, né? Pois é. Então você tem que ter esse... Que é o que a gente discutiu também no final do ano passado, sobre o cara ter essa caixa de ferramentas maior possível, né? É conhecer vários softwares, conhecer várias linguagens, que aí você entende como que a coisa funciona. Uma outra questão, a gente ir aprofundando um pouquinho mais, que acontece com frequência, assim, no meu direct, a pessoa, às vezes, muitas das vezes ela não é nosso estudante, né? Porque isso eu já trato nos módulos básicos de Python. Exato. A pessoa ouviu aí que programação eu consigo acelerar as coisas, eu consigo processar tudo e tal. Aí o cara,
pô, você pode me ajudar com esse script aqui que está muito errado. Eu estou tentando abrir um conjunto de imagens que tem 2 gigabytes, né, consideravelmente grande, e no QGIS ele abre instantâneo, e no Python está a meia hora carregando e nada. Isso aí é porque provavelmente ele não tem o conhecimento da linguagem, da lógica de programação, então ele está utilizando alguma biblioteca para isso. E essa biblioteca está utilizando outra biblioteca, que está utilizando outra biblioteca, que está indo para o Python puro, e do Python puro está chamando uma função do C. Olha o tamanho do caminho que a gente está percorrendo para chegar até lá. Exato. Então, assim, aí vai demorar mesmo. Só que o cara que não sabe disso, o cara que não sabe que por baixo do Python ali está rodando outras linguagens, né, C, Fortran, enfim, ele não vai ter esse entendimento. E vai ficar forçando ali, tentando até ele conseguir, e não vai conseguir. Existem alternativas? Existem, diversas, dentro do Python, inclusive, né? Mas a lógica, assim, a resposta que eu sempre dou, você realmente precisa de abrir isso numa linguagem? Você quer rodar alguma coisa que não tem no software livre? Porque, veja, se está rodando instantaneamente no QGIS, fica no QGIS, cara. Exato. É muito melhor. É a lógica da navalha de Ockham, né? Se você tem várias maneiras de resolver um problema, o melhor é sempre o mais simples. Eu recebi no direct recentemente, semana passada, recebi tanto no direct no Instagram, e a mesma pessoa mandou a mesma pergunta no YouTube, né? No canal Geosensor. E me chamou muita atenção porque era uma pessoa que estava interessada sobre a diferença entre coleção 1, coleção 2, níveis 1 e 2 dessas coleções e tal. E eu respondi da seguinte forma: olha, eu postei um vídeo há alguns meses atrás em que eu mostro como é que você pode explorar a potencialidade desses dados abrindo os metadados no Snap. Porque se você for abrir no QGIS, por exemplo, banda a banda, vai tudo entrar em 16 bits, aí você tem que saber que você tem fator de conversão para poder fazer isso e tal. Então, eu estava mostrando uma potencialidade para ela trabalhar com dados em radiância e os dados em reflectância de superfície ou temperatura de superfície, dependendo do sistema sensor do Landsat, o OLE ou o TIRS. E uma coisa muito simples. Por quê? Porque o software foi desenvolvido para suprir as demandas. Então, é muito mais fácil você abrir um TXT ali com todas as informações do USGS e ver tudo com as faixas espectrais, com largura meia altura, com os fatores de conversão já aplicados, tudo bonitinho, do que você pegar o dado, a mesma imagem, abrir banda a banda e sair multiplicando, adicionando, depois empilhar isso e tal, sendo que você pode fazer isso de forma muito mais simples. Sim. Essa questão ela é muito de você entender que as coisas, principalmente em programação, elas funcionam muito em camadas, né? E, por exemplo, o QGIS utiliza como padrão de I/O, né, de input-output, conversão de dados, o GDAL. GDAL é escrito em C++. Se você pegar, é super rápido isso no QGIS, que inclusive também o QGIS é escrito em C++, tem algumas coisas em C e tal. Mas você pega a mesma operação do GDAL ali no QGIS e depois pega essa operação utilizando a API Python do GDAL, que é uma casquinha de Python, que é para você escrever em Python, que é uma linguagem mais amigável, para ir acessar a funcionalidade em C++. Vai demorar, né? Então você tem que estar sempre lidando com isso. Agora, programação é ruim, então? É o errado? Não, nem de longe. A gente cansou de falar que isso é obrigatório, né? Tanto que o mercado de trabalho não ia pedir essa habilidade à toa. Por quê? Porque tem um monte de. Eu quero separar ou não, as pessoas. Porque o influencer tal falou que é bom aprender isso. Não, cara. Não é assim. A questão é você saber onde sai um para entrar o outro. Quando usar um, quando usar o outro, sim, né? Sim. O grande exemplo que a gente dá
é a questão dos softwares, dos algoritmos, por exemplo, de Deep Learning. Faz mais de um mês que eu estou rodando uma UNet para, né, estou parametrizando para participando do artigo com a moça Andressa, que chegou por direct também e tal. Ela, cara, não estou conseguindo. Aí eu fiz a arquitetura e tal, e a gente está rodando os dados dela. Estou tendo um pouquinho de overfitting, então eu tenho que ficar tunando hiperparâmetros, são vários, então isso demora bastante. E eu estou rodando durante várias épocas, 10 mil épocas, para ver o comportamento das minhas métricas, né? Enfim, isso daí você não faz em software de interface gráfica. Você pode até falar para mim, mas aí no software X, no ArcGIS, sei lá, eu utilizo um modelo tal, aperto 2 botões e é Deep Learning. São modelos pré-treinados. Aqui a gente está falando de lá na raiz. É eu pegar os dados que a Andressa me passou e treinar a rede para esses dados, aprendendo um comportamento dessas imagens. Não é um modelo pré-treinado, isso é outra coisa. E isso você faz hoje, na nossa área, só com programação. Existem plugins que fazem ali uma gambiarra, mas nunca dá certo. Se você quiser que dê certo, é com programação. E Python, porque o que acontece essas bibliotecas Python, TensorFlow, PyTorch, que são famosas para Deep Learning, elas são casquinhas também de Python que vão acessar outras coisas ali em C++, enfim. Só que essas outras coisas são gigantescas, porque o código em Python de Deep Learning já fica gigante. Então, se você for fazer isso em outra língua, você vai perder muito tempo, né? E acaba que a gente compensa com um hardware cada vez maior que a gente tem, né? Evidente que para isso também eu tive que ir para o Colab Pro com 50 GB de RAM, né, com uma VRAM, né, com uma memória de GPU também legal. Então, assim, tudo isso eu só consigo fazer com programação. Eu só consigo acesso a uma porção de algoritmos, por exemplo, algoritmos que são específicos ou mais tradicionais da área de ciência de dados em geral e não da ciência de dados espaciais. Eu não tenho acesso nos softwares, né? Um DBScan, por exemplo, é difícil de achar. Você tinha até no Spring, eu acho, em softwares do INPE. Mas, enfim, uma transformação, um ICA, né, que é parecido com PCA, você não acha isso com facilidade, né? Já na linguagem, é um pulinho, você está lá. Uma linha, você está lá. Então, isso tudo você tem que levar em consideração, tem que saber, né, o momento de usar um e o momento de usar o outro. A grande questão é domine os dois. Domine os dois. E saiba que... vários, né? Não domine só uma linguagem, não domine só um software de interface gráfica, domine vários. Porque, mesmo você falou a respeito do PCA, as pessoas às vezes falam, pô, mas o negócio é complexo, e a aula que você dá no PDI-SL, você ensina em 3 softwares. Por que você não fica em um? Eu falei, porque um me dá uma estatística melhor, o outro me dá um gráfico melhor e o outro me dá um resultado visual melhor. Então eu vou aproveitar o melhor dos mundos. Se eu conheço as suítes existentes de softwares de interface gráfica que vão fazer o que eu quero, eu vou... Ou eu tenho 2 opções nesse caso. Se eu quero uma estatística boa, com gráficos bons e com imagens boas, ou eu uso 3 softwares que vão gerar essas informações e, com isso, sintetizar os meus resultados numa análise mais robusta, mais completa, ou então eu vou programar e fazer com que eles gerem tudo aquilo que eu quero, que pode ser uma solução também. Mas, para mim, é mais rápido fazer em 3 softwares do que, de repente, estruturar um código partindo do zero para isso, né? Então, é uma questão de opção. Eu trabalhei com programação no início da minha carreira. Depois, a interface gráfica tomou conta e a gente precisava ser habilidoso nisso. E aí depois surgiram novas linguagens, as linguagens de mais alto nível, né? E que estão dominando o mercado. E é fundamental. Eu acho que, por exemplo, eu que já estou numa fase já de estabilização em direção a descendente, eu dei entrada na minha progressão para associado 4. Então, daqui a 2 anos, eu dou entrada
né? Exatamente daqui a 2 anos eu vou dar entrada no meu memorial para professor titular. E aí eu chego no fim da carreira. Então, assim, eu acho que hoje eu já tenho tanta bagagem, tanta questão que, por exemplo, estudar uma linguagem nova, a não ser que eu esteja meio que de bobeira e tal, mas para as demandas que eu tenho hoje, o que eu tenho, eu resolvo, né? E Sim. eu também tenho uma característica muito interessante, eu tenho grupos de pessoas, coletivos, né? Eu tenho você que trabalha comigo, tem vários outros estudantes envolvidos e tal. Temos os nossos alunos das nossas formações. A gente tem hoje um grande coletivo de geotecnologias, que é a comunidade Geosensor, né, no âmbito do Discord. E aí a gente tem ali uma possibilidade de fazer discussões férteis, né, bastante criativas, e a gente chegar a resoluções de problemas. Porque essa é a questão. Qual é o problema que você quer resolver? E aí Exatamente. você saber como você vai resolver, né? Sim. E se nesse meio tempo, né, nesse caminho aí, você quer aprender sobre uma coisa, um assunto que você tem uma lacuna ali, tal, por exemplo, programação, porque aí você vai né, por outros caminhos. É uma questão de saber o que você quer, saber onde você quer chegar, né? Outro tópico que pega muito também é o da otimização, que é bastante interessante. A gente, enfim, eu estou construindo um módulo para os nossos cursos de programação só de otimização, porque é importante. A gente sabe que essas linguagens de alto nível, elas possuem uma limitação, assim como o software livre também possui uma limitação. Se você chegar no QGIS com uma memória RAM, sei lá, de 16 GB e enfiar uma imagem de 20 GB, vai ficar ruim a coisa, né? Então, a mesma lógica é com as linguagens de programação, e isso inclusive em nuvem. Né? Se você for para um Google Colab, por exemplo, ali com seus 12 GB, e tentar entrar com uma imagem um pouco maior, vai ficar mais complicado. Mas, como a programação, a linguagem, ela é mais flexível do que um software encaixadinho ali, engavetado com seus botões, sua estética, a gente consegue otimizar isso. Né? E existe uma área da computação que é concorrência e paralelismo, né? A computação, paralelizar essas operações é muito importante, deixa tudo muito mais rápido. Um exemplo prático disso, esses dias estava eu e os colegas de trabalho para pegar um shapefile gigantesco de linhas, de arruamentos, coisas assim, e a gente queria pegar todas essas linhas e cortar em pedacinhos regulares, de 100 em 100 metros. Então, pô, você imagina, você pega uma autoestrada aí de 10 quilômetros, então só essa linha de 10 quilômetros, a tabela de atributos dela vai ter um registro, né, com a devida linha. E a gente cortar isso de 10 em 10 metros. Aí eu vou ter um registro para cada pedacinho desse. A coisa fica gigante. Ia demorar dias para fazer. E aí, opa, vou paralelizar isso. Fui lá no Google Colab, paralelizei, 30 segundos. Então, quando você escala para esse nível da otimização, principalmente do paralelismo, aí a coisa toma outros ares. Eu lembro uma vez eu fiz um script para um... Nós fizemos agora. A gente estava reamostrando o mapa biomas solo para uma área de comunidades ribeirinhas em São Gabriel da Cachoeira, que tem 1.088.000 hectares. A gente estava utilizando um dataset que cada pixel tinha 100 metros de resolução, ou seja, cada pixel 1 hectare. Beleza, o mapa biomas vem em 30 metros. Aí eu fui usar o QGIS para fazer a reamostragem. E eu tenho uma máquina robusta. Eu tenho uma máquina com 64 GB de RAM. Né? Eu tenho 2 HDs aqui, um de 1 tera, um de 500 GB, tudo SSD. A máquina tem uma placa de vídeo RTX bem generosa e tal. Depois de 2 horas rodando, né, eu pedi ao meu amigo Gustavo que fizesse a mesma coisa no Google Earth Engine. Pois é, nem usei o meu recurso aqui, meu hardware. Exato. Fizesse no Google Earth Engine mesmo procedimento.
não deu 10 minutos. Não, foi bem menos, na verdade. Não deu 10 minutos. Demorou mais tempo para baixar o dado do que para gerar, assim. Exato. Quando eu interrompi, tinha 1h e 54 minutos. Aí o QGIS vira para mim e disse: você vai interromper o processo? Eu falei: vou, Por favor. eu já recebi. Então, claro, se eu deixasse rodando, ia chegar ao resultado, né? Mas é uma questão de otimização. Aí, nesse caso, vale muito a pena. Não, vale muito a pena. É assim, é uma área que é muito interessante de você estudar e tal, mas não é para um iniciante, por exemplo. Na programação, sabe? Assim, o cara que está ali aprendendo e tal, isso é importante a gente dizer também, porque às vezes as pessoas acham que... Gera uma falsa expectativa, né? E aprender a programar é fazer um script ali e tal, automatizar uma tarefa X ou Y, não é bem assim. Existem outras habilidades, outros conhecimentos que são bem específicos de ciência da computação, tá? E para você evoluir, você tem que estudar um pouquinho mais, né? É normal. E estudar coisas que estão até um pouco distantes do nosso mundo, como, por exemplo, esses conceitos de ciência da computação, engenharia da computação, de programação e tal. Agora, se você é um iniciante, fica tranquilo. Você vai utilizar um monte de ferramentas prontas, você vai copiar um monte de código, isso é normal. Eu fiz isso, eu copio um monte de código até hoje, inclusive, para testar, ver se dá certo e tal. Isso é normal. Agora, não é demérito, né? Não. O que não pode acontecer é você ficar preso nisso, passar a vida inteira copiando o código e usando ferramentas já prontas, que equivale ao cara do software livre passar a vida inteira preso em um único software, ou executando aquelas mesmas tarefas, né, os mesmos processamentos. Então, assim, busque outras coisas, evolua, né? Se você está vendo, cara, eu não sou da programação, não tô afim, beleza também, não tem problema nenhum. Eu resolvo as coisas com software, mas o software que eu utilizo hoje em dia está rateando num certo processamento. Cara, busca outro software, vê se não tem um outro que é específico para esse processamento que você quer. Né? Às vezes, até a linguagem que esse software foi construído, ela também importa bastante. Como eu falei aqui, o QGIS tem muito C++, o Snap foi feito em Java, Java é bem performático, né? Então, principalmente para a questão de manipulação de arrays, que é uma estrutura de dados-chave quando a gente está tratando de manipulação matricial, né? Basicamente nossas imagens. Então, assim, você entendendo essas nuances, você se vira muito bem. E a ideia é mantenha sua mente aberta, tente absorver tudo que vier em termos de novidade, em termos de software, em termos de linguagem, que você vai se dar muito bem e vai conseguir resolver todos os seus problemas. Alguns levarão mais tempo, outros não, mas é assim que é a vida. O importante é você ter aprendido nesse processo alguma coisa. Perfeito, perfeito. Eu acho que é por aí, Gustavo. Eu acho que a gente abordou legal. É uma temática que eu acho que é extremamente importante. Eu saliento sempre: entenda primeiro a teoria que está por trás, porque senão você vai ter um monte de abas, um monte de caixinhas, um monte de códigos, um monte de bibliotecas e você não sabe o que você está fazendo. Exato. Então é fundamental você dominar as questões. Então eu vejo, principalmente depois da pandemia, isso tem sido recorrente na universidade, as pessoas têm comentado, os colegas que estão tendo que baixar o sarrafo, porque a meninada veio bastante comprometida depois da pandemia, foram 2 anos muito complicados, então a gente está assim, trabalhando de forma mais básica, e se você aprofunda um pouco mais, eles estão tendo dificuldade. Então, da mesma forma, nós falamos aqui sobre componentes principais, falamos sobre deep learning, enfim, mas entender o básico inicialmente, para você compreender como você vai fazer. E aí eu queria só lembrar de uma fala que eu já comentei aqui no podcast, eu queria só retornar essa reflexão. A primeira vez que eu dei um curso de processamento de imagens de satélites, eu estava na graduação e fiz isso para um órgão público, né? Fiz essa apresentação, essa
esse módulo de processamento de imagens, a convite de um professor meu da graduação. E quando terminou, um dos caras que estava presente disse: cara, eu não quero entender como é que a água reflete, nem como o solo reflete, nem como a vegetação reflete. Eu quero saber quais são as bandas que eu vou colocar em RGB para fazer o meu trabalho. E eu fico pensando, por exemplo, se você fazia naquela época uma composição com bandas 3, 4 e 5, que era o que se comprava do Landsat, a gente comprava um quadrante e comprava vermelho, NIR e Suor 1 para a gente fazer composições coloridas. Era isso que a gente tinha condição de comprar. Eu fico pensando um cara desse que fazia NDVI com banda 4 e banda 5, agora ele não faz, porque agora é banda 5 e banda 4. Então, enfim, as coisas mudam. É como você falou, o cara está sempre ali trabalhando com aquele software. E se o software for descontinuado? Já aconteceu depois do PDISL, né? A gente teve software que foi descontinuado. E aí? Ou que mudou o modelo de negócios dele, né? Ou que, como aconteceu com o Whitebox, né? Mudou o modelo de negócio. Você pode oferecer 0 euros, pode, e ter acesso, pode, mas é complicado. É complicado. Se você está fazendo um negócio que é software livre, mudou a filosofia, cara, mudou, não faz sentido. Então, você tem que buscar uma solução, né? Eu acho que é por aí, Gustavão. Eu acho que estamos fazendo uma reflexão legal. No episódio passado, a gente falou da presença do Rubens, e no final desse mês a gente vai ter o episódio com ele, conduzindo aqui junto conosco, aqui na bancada, que são as mudanças de 2024, certo? Exato. Beleza. Estou ansioso então, já. Isso. Agradecer, então, a nossa audiência por ter nos prestigiado mais uma vez, e vamos, que 2024 tem muita coisa legal para ser feita. É isso. Exato. Uma boa semana a todos. Gustavão, fique bem, se cuide. Um grande abraço. Seu abraço, professor, abraço a todos aí, e vamos lá que é só o começo. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.